Uma das coisas que mais tem prejudicado as pessoas é o medo. Algumas pessoas têm ideias incríveis, mas elas nunca colocam em prática. Motivo: o medo. Algumas pessoas têm ideias para ganhar muito dinheiro e, de repente, notam que alguém executou a ideia que era deles, porque eles nunca tiveram coragem de tentar. Motivo: o medo. Algumas pessoas têm vontade de pedir perdão, mas nunca pedem. Motivo: o medo. O medo da reação do outro. O medo da forma como o outro vai encarar o pedido de perdão. Algumas pessoas queriam falar com um filho, com uma filha, pedir desculpas da forma como agiram ao longo dos anos, pedir para o filho, para a filha dar uma oportunidade de reaproximação, mas nunca o fizeram. Motivo: o medo. O medo da rejeição. O medo de ouvir da boca de quem mais se ama: ei, agora é tarde. Eu não faço questão mais da sua aproximação. Enfim, o medo tem sido um grande empecilho, um grande dificultador. O medo tem sido um problema grave na vida das pessoas. Algumas pessoas morrem de medo da violência, não saem de casa. Se for aniversário da avó, da tia, o aniversário da mãe, eles não vão. Motivo: medo. Medo de um assalto, medo de um sequestro, medo de uma bala perdida, medo daquele momento horrível que é o momento em que você está diante de um malfeitor que está lhe pedindo os seus bens e lhe ameaçando a vida. Eu não sei quanto a você, mas muitas pessoas estão vivendo uma vida horrível, miserável, triste, por causa do medo. E aí eu me lembro do Salmo 27, versículo 1. O salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quem está falando isso é Davi, um homem que passou por muito medo, um homem que foi perseguido pelo rei Saul em todos os cantos do reino, um homem que tinha um rei invejoso chamado Saul no seu encalço por muitos anos. Esse rei não tinha mais projeto, não tinha mais sonho, não pensava mais na educação, não pensava na construção civil, não pensava em obras de infraestrutura, não pensava na agricultura. O único alvo desse rei era tirar a vida de Davi. E Davi sabia que esse ódio era incontrolável, Davi sabia que esse ódio só pararia com a sua morte. E Davi temeu. Mas é esse homem que, depois de passar por muitos medos e ameaças, que vai escrever: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Qual a importância das afirmações de Davi? A primeira importância é que ele diz: o Senhor é a minha luz. Na vida, o medo produz escuridão. No medo a gente não encontra alternativa. No medo a gente tem privações de criatividade. No medo a gente só consegue ver as coisas pelo lado mais escuro.
mais difícil. No medo, parece que tudo já deu errado, não é que vai dar. E é nesse contexto que o salmista Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz. Pode vir as trevas que vierem, pode vir a escuridão que vier, pode vir o medo que vier, pode vir a situação que vier. O Senhor clareia tudo. O Senhor ilumina tudo. O Senhor faz com que eu encontre caminhos. O Senhor faz com que eu encontre saídas. O Senhor me mostra como superar as dificuldades. O Senhor me abre as portas. Ele me mostra o fim do túnel. O Senhor é a minha luz. Pode estar muito escuro o caminho, pode estar assim, muitas opções o caminho. Eu posso estar desesperado achando que chegou o fim. O Senhor é a minha luz. Ele vai iluminar minha mente, meu coração. Ele vai iluminar a minha visão. Eu enxergarei um caminho de vitória. E ele depois diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele diz: olha, o Senhor é a minha luz. Ele vai iluminar o caminho para eu sair. Mas se eu não iluminar, também não tem problema não. Porque ele sempre será a minha salvação. Ninguém fará comigo de dia nem de noite o que o Senhor não permitir. Nenhum inimigo me alcançará se o Senhor não permitir. Pode ser o mais valente, o mais forte, o mais perigoso guerreiro contra mim. Se o Senhor é comigo, Ele é a minha salvação. E Davi podia falar isso de coração salteado, porque quando ele estava enfrentando um gigante intransponível, quando ele enfrentava o maior guerreiro da época, aquele que ao enfrentá-lo a morte seria certa, ele encontra a vitória com apenas uma pedrada. Uma pedrada derruba o gigante, depois com a espada ele termina o serviço. Ele sabia que não tinha sido ele. Ele sabia que uma pedra não seria suficiente para derrubar um gigante, a não ser que fosse a pedrada no único lugar vulnerável do gigante, a não ser que fosse a pedrada da vida, e foi isso que aconteceu. Davi tinha de cós salteado pela sua própria história, que o seu Deus é a sua luz para iluminar o caminho na hora da dificuldade, e que o seu Deus é a sua salvação até quando as coisas continuam escuras. Não tenha medo. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de tentar, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de fazer o que você nunca fez. Não tenha medo, porque o Senhor é a sua salvação. A quem você vai temer? Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem para a sua nova etapa. Se inscreve no meu canal e amanhã a gente está junto para mais um vídeo. Deus te abençoe. Amém.